Shalom a todos. Neste vídeo eu quero dizer que nós não precisamos de uma igreja grega na nossa vida. Nós crescemos assim, fomos doutrinados assim. Vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. Foi dessa maneira que nossos pais nos ensinou. Uma cultura grega, uma cultura da igreja da Santa Inquisição, que impôs isso em nossa vida. Mas nós sabemos que o Deus que nós pregamos não habita em templos feitos por mãos de homem. Mas ele disse: vós sois templo de Deus. Vai no seu Google, se você tem preguiça de abrir a palavra de Deus, que vai no Google, escreve: vós sois templo de Deus. Entendeu? Aí vai aparecer o versículo para vocês ler e entender. Então, o que nós pregamos é um Deus que quer habitar na nossa vida, que quer chegar na nossa vida e encontrar lugar na nossa vida, para que Ele mesmo use a nossa vida para fazer sua obra. Estão ouvindo? Então, é como o profeta Isaías disse: é Deus conosco. É Deus conosco. É como ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essas palavras não são minhas palavras, mas são as palavras desse Deus que nós pregamos. Não é um Deus que nós precisamos dele quando nós estamos doentes, estamos desempregados, estamos à beira de um abismo, aí nós procuramos ele. Não, mas é um Deus que nós precisamos dele não todos os dias, mas todos os momentos. Tanto na bonança, na riqueza, na fartura, mas em todos os momentos Ele é Deus conosco. Todos os momentos Ele é o nosso socorro. O salmista diz que Ele é o nosso socorro no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade. Ele é Deus conosco. E uma promessa maravilhosa que Ele nos diz na sua palavra: aonde vocês estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio de vocês. Esta é a mensagem. É reconhecer Deus no nosso meio. É dar oportunidade para Deus como Ele sendo o nosso Deus, o nosso Criador no nosso meio. Olha que visita importante que vocês recebem. É Deus conosco, como diz o profeta Isaías. Olha que visita importante quando vocês se reúnem 2 ou 3 nesse nome sagrado. É muito mais do que uma igreja grega. É muito mais. Embora nós fomos doutrinados que o sistema doutrina as pessoas. Essa semana eu falei para minha mãe: o sistema prepara o homem para ser inimigos de Deus.
Olha que palavra que eu falei para minha mãe essa semana. O sistema prepara homens e mulheres para serem inimigos de Deus. Você vai na igreja hoje? Você vai na casa de Deus hoje? Eles têm até um louvor. Até um louvor eles têm que diz assim: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Quer dizer, doutrinação errada. Que a palavra de Deus não ensina isso. Não ensina isso. A casa de Deus para eles é o comércio religioso. E muitas vezes Deus tem que sacudir a figueira para arrancar você dali. Porque ali, ou você faz a vontade do dono daquela casa, ou ele te exclui, ou ele te manda embora. Não é assim? Não é assim os fatos e acontecimentos? Não é assim que acontece? Se o dono daquela igreja não for com a sua cara, não gostar de você, ele vai te perseguir e vai te pôr para fora. Estão ouvindo? Isso é a igreja grega. Mas nós estamos pregando aqui que você não precisa de uma igreja grega. Você não precisa de multidões para te enganar. O plano de salvação está no singular. Nem no plural não está o plano de salvação. Como que é o plano de salvação? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa de uma igreja grega para invocar o nome do Senhor? Você precisa? Se você precisar de uma igreja grega para invocar o nome do Senhor, você está perdido. Você está perdido. Você está perdido. Estão ouvindo? Então, isso é um pouco do parecer das igrejas gregas. É comércio, é política, é desfile de moda, você entendeu? E o dono da casa está ali, ó, com os olhos em você. Qualquer vacilo seu, ele te joga para a rua. Porque ele é dono daquela casa ali. Estão ouvindo? Mas o Criador te chama para uma libertação nesses últimos dias. Abra os seus olhos. Começa a entender. E quando você abre os olhos, qual que é o mandamento do Criador? Olhai para mim e serei salvo. Vai no seu Google e escreve: olhai para mim e serei salvo. Vai sair um versículo lá do profeta Isaías. O próprio Deus falando. Você está precisando, eu estou precisando, é olhar para Deus. Enxergar Deus nesses últimos dias. É isso que nós estamos precisando. Nós não precisamos de uma igreja grega onde ali tem um pitbull. Ou você faz a vontade daquele pitbull, ou ele te coloca você para a rua. Eu estou falando aqui todo dia para vocês ser libertos. Precisa levar um puxão de orelha do Criador para vocês enxergar, para vocês abrir os olhos, para vocês entender que lá não é o lugar de vocês. Lá não é o lugar de um salvo. Entendeu? Não é. Porque o nosso Deus que nos ensina
Aonde há o Espírito, há liberdade. Esse Espírito, você vai ver que está com letra maiúscula. Nosso português é muito fraco, mas quando se trata do Espírito com letra maiúscula, se trata do Criador. Se trata daquele Espírito que o Senhor Yehoshua disse para a mulher na beira do poço. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em verdade, porque Deus é espírito. Mas é o Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, como está escrito, que nós estamos falando aqui todos os dias. É o Deus que Satanás disse para ele, está escrito, que a teus anjos dará ordem, mas você não entende. Você não se encurva, você não amolece o seu coração, você não deixa as vaidades do mundo, a avareza, a idolatria, o culto aos homens da terra, você não deixa. Mas lembra das palavras do Senhor Yehoshua. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque Deus, o Criador, é o Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. É Deus conosco. É Deus conosco. Nos seus dias aqui na terra, no seu tabernáculo de carne, ele disse para o povo, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estão ouvindo? Então, que na carne ele falava pelo Espírito. Quando você se reúne 2 ou 3, que nesse nome, em Espírito, você recebe esta visita do Criador na sua vida. E muitas vezes os homens da terra tratam com desprezo o Criador e o seu nome lá de Israel. Entendeu? E olha as consequências que esses homens têm colhido. Olha a semente que esses homens têm plantado e agora estão colhendo. Entendeu? O profeta Isaías foi bem claro que ele seria desprezado por todos, rejeitado por todos, e não fizemos dele caso. Estão ouvindo? Aí vem o profeta e disse, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Vem o apóstolo Pedro, que depois a mesma mensagem aponta para o Senhor Yehoshua e disse, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Atos 4 e 11. Então a mensagem de hoje é, seja liberto no nome do Senhor Yehoshua. Seja livre para caminhar, seja livre para fazer a obra de Deus. Pregue esta liberdade para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos na sua cidade. Que nós não precisamos de uma igreja da Santa Inquisição na nossa vida. Não! Nós precisamos sermos libertos para adorar, para buscar esse Deus verdadeiro e o teu nome de Israel. Fique com essas palavras, cresça na graça, cresça no conhecimento desse Deus bendito que fez os céus e a terra. No teu nome de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amém.